Realmente é um louvor muito maravilhoso. Espero que vocês possam no YouTube procurar o Coral Graças. Então vocês podem se inscrever e também apertar o gostei ali. E aí poderão divulgar mais os louvores do Coral Graças e eles poderão trabalhar de uma forma mais ativa. Vamos escutar o louvor? 주와 같이 가겠네.
und die himmlischen Herrscharen verkündigten den dritten Tag, Gott preisend und sprechend. Steht an die Seite, erweckt die Leier, lasst euer Lobgesang erscheinen, verlockt der Welt den mächtigen Gott. Verlockt den Himmel und Erde bekleidet im herrlichen Gott, bekleidet im herrlichen Gott, bekleidet im herrlichen
und Gottes und Kraft, geehrt an Reiz und Kraft. Vollendet dieses große Werk, des ewigen Lohns, soll Tod sei unser Lied. Des Herrenlob sei unser Lied. Alles Lob in seinem Namen, Halleluja, 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 Halleluja. Alles Lob in seinem Namen, Halleluja, alles Lob in seinem 네, 감사합니다. 너무 아름다운 찬양이었습니다. 하이든의 천지 창조였는데요. Muito obrigado, foi um louvor muito agradável, né? 되게 말로 표현할 수 없을 만큼 너무 É, 아름다웠습니다. o louvor do Coral Graça são coisas assim, inexpressáveis, né? Nós não podemos expressar com palavras tanta beleza. 천사들보다 더 아름다운 Teve uma pessoa que falou assim, será que quando a gente for no reino de Deus, ao invés de escutar os anjos, não escutaremos o Coral Graças? Né? Tem pessoas que comentaram dessa forma. Diariamente o Coral Graças com o seu louvor tem nos dado alegria e gratidão 듣도록 하겠습니다. 네, e muita esperança. Agora vamos escutar a palavra de Deus. 설립자이십니다. Vamos convidar o pastor Oxo Park com só uma salva de palmas. Olá pessoal, 정말 음악이 너무 놀랍지요. o louvor é muito agradável, na verdade. 쉽게 들을 수 있는 음악이 아닙니다. Não é uma música que você escuta em qualquer lugar. 너무 아름다웠어요. Foi muito agradável. 기쁘죠? São felizes? 저 이번에 한 주간 너무 행복했습니다. Nós, essa semana, ficamos muito felizes. 그냥 집에 끝내기가 너무 아깝습니다. E estou muito lamentado em terminar esse seminário. Mas estou muito grato. 제 요한복음 9장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos abrir João capítulo 9, 1절부터 읽겠습니다. a partir do versículo 1. 9장을 찾으시기 바랍니다. Por favor, procurem por João capítulo 9, versículo 1. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se acharam, eu vou ler. 예수께서 길 가실 때 날 때부터 소경된 사람을 보신지라. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. 제자들이 물어가되 라삐여 이 사람 소경은 나면 네 죄로 인함이오니까 자기 오니까 그 부모 오니까. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을
나타내고자 하십니다. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 해야 하라. 밤이 오리니 그때 아무도 일할 수 없느니라. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 이 말씀을 땅에 침을 뱉어 진흙을 이어 그의 눈에 바르시고 Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. the eyes of the blind man which is with the clay. 이르시되 실로암 모세가 시설하시니 실로암 보냄을 받았다는 뜻이라. Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. He went his way thereof, therefore, and washed and came seeing. 이웃 사람들과 전에 제가 그린 거 보았던 사람들 가로되 이는 안데 구걸하던 자가 아니냐. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? 그 사람을 하며 혹은 아니라 그와 비슷하거나 제 말이 내가 그러라 하니. Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, disse: Sou eu. 내 눈이 어떻게 떠졌느냐. Perguntaram-lhe: Pois como? Thy eyes open. Como te foram abertos os olhos? 사는 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로암 가서 씻어라 하기에 가서 씻었더니 보게 되고. Respondeu-lhe: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Washed, and I received sight. 제가 가서 그 어디 있느냐 가서 알지 못하노. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. 야, 이 성경을 보면은 Quando nós vemos a Bíblia, 우리가 맺은 그 관계가 너무 신비하게 돼 있어. está descrito de uma forma muito incrível, né? A relação entre nós e Deus. So fascinating. 사람들은 결혼해서 자식들을 낳습니다. As pessoas se casam, têm filhos. 우리 며느리가 결혼해서 아기 셋을 낳았는데 A minha nora, né, quando se casou, elas 첫 번째 아들을 se casaram e depois tiveram filhos. Primeiro foi um menino. 보통 이제 한국 사람 한 명 놓고 많이 낳아 둘 낳는데 Geralmente os coreanos têm um filho só, quando muito tem dois. 며느리고 시집 왔을 때 한 다섯 낳아. 예. Mas quando a minha nora, né, veio à minha família, depois que ela se casou com meu filho, ela falou: Pode ter 5 filhos. Ela falou: Sim. 두 번째 딸을 낳았고 And the Ela second was a daughter. teve a segunda, que foi uma menina. 아들을 낳았어요. O terceiro foi um menino de novo. 그게 너무 신비한 것은 E o incrível nisso, This, 우리 며느리가 그 셋째 막내를 그렇게 사랑스러워해요. a minha nora, ela ama muito, né, o caçula. 그거 안 낳았으면 어쩔 뻔했노 싶은 거예요. and so I thought, Quando eu vejo, eu fico pensando: Nossa, se ela não tivesse esse menino, como seria a vida dela? 그 자기가 세 번째 아기를 그렇게 사랑하고 못 살아요. 못 살아 내가 봐도. and so no matter Quando eu vejo, ela não poderia viver sem o seu caçula. she cannot live without him at all. 저는 이제 나이가 늙어서 이제 손자를 보는데 Eu já, na minha idade, bem velho, vejo meus netos. 이야기를 하면 이야기거리가 많아요. E quando a gente começa a conversar, tem muita coisa para falar. 마지는 이제 원래 이제 한국 나이 17살인데 And so then the very first one is about 17 Ah, in age. O mais velho, né, tem 17 anos aqui na Coreia e no aniversário dele vai poder tirar a carteira de motorista. 운전면허 따면 내 차 운전하겠대요. E ele falou que se tirar a carteira de motorista vai dirigir meu carro. My car around. 걔들 아버지가 초등학교 3학년 때 É o pai deles, né, no caso meu filho, no terceiro ano do ensino fundamental, When I would drive ele sempre me observava muito enquanto eu dirigia. carefully. 아빠 운전 내가 한번 해볼게요. Ele falava: Pai, eu quero dirigir uma vez. 수 있어요. Eu também posso fazer. 배웠어요. Eu aprendi do como você faz. 그날부터 자동 열쇠 잘 감춰뒀습니다. Aí a partir daquele dia eu decidi esconder as chaves do carro. 아이들 그리고 그 솔직한 얘기로 여기 우리 교회 그 아이들 참 예쁜 아이들 많아요. And so honestly, Realmente tem muitas crianças bonitas aqui na nossa igreja. 그 혈육이라서 그런지 몰라도 maybe because this is Eu não sei se 우리 교회 있는 por causa do sangue, né, mas 아이들만큼 안 예쁜 거예요. you know they're all cute and they look nice, but they're not. não sei se é porque o meu neto é do meu sangue, mas eu vejo muitas crianças bonitas na nossa igreja, porém não são tão bonitas como os meus netos. Few kids that were there. 그 이제 Sempre que eu vou no Mahanaim, eu vejo muitas crianças lá. 학교 갔다 오면 E são crianças que vivem junto, né? Moram juntos ali no Mahanaim e sempre eles estão juntos depois da escola. 짜증내는 걸 본 적이 없어요. Mas eu nunca vi eles assim discutindo ou se irritando. E eu fico pensando, como podem assim conviver desse jeito? And I saw E ali tem uma lojinha, né? Tipo so what I did is uma cantininha, né? Eu levo eles pra cantina e falo: Ó, 아이스크림 사줬어요. and then I all bought o
que vocês querem comer? Sorvete. Comprei sorvete para eles. Gastei $40. 두 번 사줬어요. Aí eu comprei a segunda vez. 그래도 우리 손자만 안 예뻐요. But even still then, they were not as cute as my grandkids. Mesmo assim, o mais bonitinho é o meu neto. So people, 우리 안세길 전사님이 이제 그 뭐야 애기 낳아가지고 and so As this pessoas, por lady had a exemplo, child. o irmão evangelista a seguir aqui vai ter um filho. So 3 months now. Teve 3 meses que se casou. It's so cute. Que nasceu, é bonito assim, é linda. 늘 아들 생각만 했어, 애기 생각만 했어요. É vindo aqui na Coreia só ficou pensando no filho, né? About his kids. 그거 진짜 그런 거예요. And so É that's how it assim. is, actually. 그래서 여자는 애기를 많이 낳아요. Por isso as mulheres devem ter muitos filhos. A lot of kids. 하나만 한 사람 진짜 바보 같아요. Que aquele que só tem um filho parece um idiota. They're so dumb. 하여튼 애기를 많이 낳으면 좋습니다. So anyhow, De qualquer forma, é muito bom ter muitos filhos. 옛날에 한 정성이 있었어. 정성은 옛날에 Antigamente tinha uma coisa chamada 정선. so there was a 정선 é tipo um mestre. 왕 아래 두 사람인데 우의정, 좌의정 두 사람이 있는데 왕 다음에 제일 높은 사람. São as duas maiores autoridades após o rei, né? Logo abaixo do rei tem essas duas maiores autoridades. 천 초목이 벌벌 떨고 그래요. And so whenever they arise, Toda vez que eles aparecem, né, todas as pessoas abaixo deles, eles tremem de medo. 정성이 딸을 하나 낳았어요. Só que esse mestre, né, ele teve uma filha. 예쁘겠어요. Imagina quão bonita era a filha para ele. 진짜 예뻤어요. Era muito linda. daughter was so beautiful. 옛날에 결혼 일찍 하는 편인데 Naquela época, né, as pessoas casavam bem cedo. 정성이 딸이 결혼할 때가 돼가지고 E chegou a época da filha deles casar. 누가 주선을 해서 좀 시골 경상도 좀 떨어진 곳에 And so they E alguém, né, assim, falou de um homem que ficava na província de Gyeongsang-do. 한 작은 도시를 이제 다스리는 골원의 아들하고 혼사가 됐어요. E actually the son tipo, combinaram, né, com o filho de um rei ali de uma outra região para que se casassem. 이 집에는 옛날 대가족 제도라서 and so long time ago they used to have E o local que ela vivia, né, pertencia a uma família grande daquela época. and so actually the village leaders children E os líderes da vila ali, eles têm muitos filhos, né, e todos vivem numa mesma casa. 집으로 정성 딸이 시집을 갔어요. Então, a filha, né, daquele mestre se casou com a família, né, com o homem daquela família. 카카오톡 가지고 우리 손자보다 매일 만나고 하는데 Até hoje em dia nós temos o Kakao Talk, né, eu posso encontrar todos os dias os meus netos pela internet. 서울에서 경상도까지 말을 타도 막 며칠 걸리니까 Mas antigamente, para ir de Seul até Gyeongsang-do, mesmo de cavalo, né, se demorava muitos dias. 날이 없는 거예요. and so it's Então não tinha como ter essa comunicação 그 constante. 이제 사돈되는 그 골원이 이제 그 뭐야 생일이 됐어요. Só que um dia foi o aniversário, né, daquele homem que era o marido dela. 그 생일 때 자기 사돈들 다 초대를 한 거예요. and so E no seu aniversário ele convidou todos os seus parentes. 근데 그 가족들 전부 다가 이제 그 가족들이 전부 다 그 뭡니까 골원이고 그러니까 and because all the family members Mas já que todos os seus familiares eram the fact that he is a town leader 이제 막 líderes assim da outra cidade, eles foram de cavalo, 앞뒤에 세우고 and then have colocaram ali os seus servos à frente, levantaram a sua bandeira, tocavam trombetas 들어온 거예요. e entraram ali naquela vila. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이제 그 며느리들이 들어오고 친정 아버지가 들어왔어요. E começaram a chegar a primeira, a segunda, a terceira filha. also then the father the in-laws then they came in 근데 이제 이 따님은 친정 아버지가 그래 보고 싶은데 안 오는 거예요. Mas aquela filha, né, o seu pai queria muito ver ela no seu aniversário, mas ela não veio. 전날 다 오는데 Geralmente todos chegam um dia antes da festa. 아, 요즘 좀 전화로 아빠 왜 빨리 안 와요 할 수 있는데 그땐 그것도 안 되잖아요. if it was Hoje em dia, né, podem ligar e falar: "Ah, por que você não vem logo?" 그래가 이제 Mas naquela época não tinha isso. 다음날은 비가 온 건데 E ainda mais no dia seguinte começou a chover. 정성이 혼자 말 타고 따가닥 비를 푹 맞고 왔어요. and so E aquele mestre, assim, sozinho, ele pegou seu cavalo e foi lá, sozinho, tomando chuva. 이제 딱 와서 보니까 E quando chegou lá, 다른 사람 행차를 거창하게 했는데 everybody else tinham preparado uma festa muito grande. 이 정성은 왕 다음에 제일 높은데 E ele era o maior após o rei. below the king 혼자 이제 말을 타고 온
Mas ele estava sozinho, né, de cavalo. 어제 그저 뭐야 이 딸은 아버지가 너무 반가운 거예요. E a filha ficou muito, assim, muito feliz em vê-la. 다 같이 있지도 못해 옛날에는. And so long Antigamente não podia ver a sua filha, be there with one another. 아버지 먼 길 잘 오셨습니다. 하고 mas ela cumprimentou, falou: Nossa, pai, o senhor fez toda essa viagem longa. 너무 보고 싶었는데 Sabe, ela estava com muita saudade da filha. Tudo bem com você, filha? 예. Sim. 그리고 이제 뭐 잔치가 되고 이제 그랬어요. Aí acabou, né? Teve o banquete ali. 잔치를 하고 이제 딱 마치고 이제 돌아가는데 E após o banquete, né, terminaram a festa, ele estava voltando. 해 왔어요. E a filha dele foi até o pai 아버지 e falou: Pai, 먼 길 와서 너무 수고하셨는데 또 먼 길 가셔야겠네요. nossa, o senhor fez uma grande viagem, fez um grande trabalho e agora vai ter que voltar tudo aquilo. 저 뭐야 사돈도 봤지만 너 얼굴 보고 가니까 너무 좋다. Ah, sim, foi uma longa viagem, mas eu pude vir aqui, eu vi o meu genro, eu vi o seu rosto, estou muito feliz. 딸이 하는 말이 아버지 E a filha disse: Pai, eu tenho um favor para te pedir. Request. 다음에 오실 때는 Da próxima vez que o senhor vier, 해서 오십시오. Next time that you come, please write in an extravagant, you make a good opening or 이 사람이 이제 entrance. 정성인데 venha num 상대가 안 되는데 carro assim, numa carruagem mais bonita. Que ele era o mestre, né? Não se compara com as outras pessoas que estavam ali. 사람도 그렇고 But the people that are of the 이 집에 이제 town, 자기 그 동서들 그러니까 이제 그 딸의 위에 아래 이제 같은 며느리들이 이제 좀 말 타고 혼자 무시하기 시작한 거예요. E as outras pessoas, já que ele, mesmo sendo uma pessoa de alto cargo, havia vindo de cavalo, começou a desprezar ele. 다음에 어때 행차를 좀 거창히 정성답게 군졸도 뭐 포조도 말 느리고 오지다게 좀 오라는 거죠. Por isso a filha dele pediu: Pai, da próxima vez que vier, por favor, venha numa grande carruagem com bons cavalos. come in a loud boom. 정성이 딸이 알았다. E ele respondeu para a filha: Tá bom, filha. I understand. 그래서 이제 딸은 너무 기뻤어요. E a filha ficou muito feliz. Very happy. 너희들 그래 봐라. 다음에 우리 아버지 행차 얼마나 거창해 올 건데. Ah, vocês ficam falando, da próxima vez nosso pai vai vir com uma carruagem imensa aqui. Big entrance. 근데 이제 정성이 왔다 간 뒤에 그 다른 사람 자꾸 정성 딸을 막 괴롭히고 애를 뭐 그런 거예요. Só que depois que, né, o pai dela havia ido lá daquela forma, né, todos começaram a zombar dela, a atormentar ela. 아버지 생일에는 And he says, "Oh, we're gonna see next time on that birthday." 아버지 행차를 거창하게 해서 오실 거야 속으로 이제. Só que ela por dentro pensava: no próximo aniversário, nosso pai ele vai vir numa ótima carruagem. And then that's how 1 year Mas passed. passou um ano. 이제 다시 그 시아버지 생일이 됐는데. And then E once chegou novamente, né, o dia do aniversário. 저는 같이 이제 그 골원은 막그 나졸들을 거느리고 깃대를 들고 막 말을 타고 온 거예요. E lá, todos os parentes foram lá parabenizá-lo, né? Chegaram lá no seu bairro com bons cavalos, grandes carruagens, né? Bandeiras. 오는 거예요. and the master, since Mas já que aquele mestre via de longe, né? De Seul, ele não tinha chegado. 일하면 자꾸 이제 밖을만 아버지가 안 왔어요. E ela esperava por ele, ficava olhando para fora, mas não enxergava seu pai. here yet. 근데 이제 그날도 또 비가 왔어요. Só que naquele dia também choveu. 저녁 때가 됐는데 Chegou a noite 딱 하는 거예요. e disseram: Ah, o mestre chegou. 그래 딸이 부엌에 일하다 밖을 보니까 E a filha estava trabalhando na cozinha. Quando ela foi ver lá para fora, 아버지가 오셨어요. ela viu seu pai. Father was here, 옛날처럼 just like before. 잘 간 거창하게 해오라고 그렇게 이야기를 했는데 안 듣고 안 E 듣고 tinha, né? Ela tinha pedido há um ano atrás para que ele, por favor, viesse uma boa carruagem, mas ele estava lá, de novo, num cavalo, tomando chuva. Small horse. 딸이 아버지한테 너무 섭섭했어요. E a filha ficou muito chateada com seu pai. 아버지가 행차에 그래 왔다고 이제 그 골원 그 딸들에게 참 멸시당하고 그랬는데 Ah, pelo pai ter vindo da vez passada Village leaders. a cavalo, tomando chuva, eu fiquei sendo zombada por um ano. 진짜 떠오르니까 막 힘이 E ela, sabe, perdeu as forças ao ver que seu pai novamente tinha aparecido com aquela forma. Strength. 그래서 이제 아이고 현기증 하되 쓰러졌어요. And then all E ela falou: Ai meu Deus, eu estou tonta, né? E caiu, desmaiou. 그 이제 정성이 딱 들어왔어요. and then that's when E entrou ali aquele mestre. 이제 막 그 넓은 마을에 딱 둘러
앉았고 그다음에 고을 원도도 앉았는데 E todos sentaram naquela mesa enorme, estavam todos reunidos. Gathered around. 정성은 딸이 보고 싶은 거예요. So the master Porque ele queria ver a sua filha. 딸이 안 오는 거예요. E cadê a filha dele? Não vinha. 그때 생각이 났어요. Ele pensou: he was reminded. 아 지난번에 행찰 거창에 오라 그랬지. ah, da vez passada ela tinha pedido para eu vir numa grande carruagem. You know, make a big entrance. 그래서 딸이 마음이 상했구나. And Ah, minha that's filha why ficou she got chateada. And then E ele the master falou: said, and then Todos olharam para ele. the master, 자네들은 나와 한 자리에 앉아 있지만 you E ele falou: vocês estão sentados aqui no mesmo lugar que eu. 법으로는 그래 못해. 그랬어. But he says, according to the federal law, you Mas cannot pela do lei that. vocês não podem fazer isso. 황해지더니 And all Todo the mundo people ficou em silêncio. quiet. 전부 고을 본 사람들은 성금을 기더니 마당에 가서 무릎을 꿇고 E todo mundo, né, ficou assim assustado, se ajoelhou e começou a prostrar para ele. Down to the ground. 때는 이때 소나기가 쫙쫙 쏟아지는데 And right at that Estava uma chuva muito forte thunderstorm that hit. 그 누가 그걸 어떻게 할 방법이 없는 거야. But there e was não tinha como, sabe, ninguém evitar aquele clima. 난리가 났어요. and there was a Então foi um big grande escândalo ali dentro. 막내 며느리였대. 막내 어디 있어? and they say, Cadê minha filha? where's the last daughter-in-law? 아프다 방에 들어가 누웠어요. Oh, right now. Ah, nossa, ela desmaiou e está deitada no quarto. 막 며느리 와 방에 들어왔어요. And so then all E as pessoas foram procurar por ela. 보게 우리 아버님 Acorda, acorda, sabe? O seu pai, o nosso sogro está aqui, ele vai ficar bravo. 누가 말할 때 자네가 나와야 돼. get hit by the Por rain. favor, não importa o que se diga, você tem que sair. 하도 그래서 미안 일어나 보니까 And so then, E ela assim, né, já que pediram tanto, ela se levantou. 방에 마당에 한마당 널려 있는 거예요. and then she went out to the front yard. They could see all these people that were gathered there. E tava todo mundo ali, esperando por ela. And that's when she thought to herself, oh, that's right. And so then she acted as if she didn't see it. 아버지 앞에 나갔어요. And she went E ela assim, caminhando, 많아 수고 많으셔. caminhou até o seu pai e falou: ah, pai, o senhor teve uma longa viagem. Sim, tudo bem, filha? And so the father was very happy. E aí o pai ficou muito feliz. And so then the daughter-in-law said, 자기 딸이 이야기하죠. 자기 딸. so it's actually her Aí depois daughter. a filha dele disse: 아버님 저희 pai, 동서 아버님으로 비를 맞고 있습니다. They say that my in-laws ah, parents, he is being hit by the tem o marido da minha parente que está aqui. Sabe, o meu cunhado, ele está tomando chuva. Ah, é? rain. 자네들 올라들 오지 그래. It says, you guys should come on up. E viu ali do lado de fora. Oh, please. Todos estavam tomando chuva, ajoelhados para ele. Ele falou: ah, é, podem entrar. And from that moment Muito on, obrigado. 돌아간 뒤에도 even after Aí, a partir daquele dia, mesmo após ele ter voltado para Seul, na sua terra, 꼼짝을 못하는 거예요. as pessoas não tinham mais como, sabe, falar nada, zombar nada sobre aquela mulher, para aquela mulher. everyone, the master, even if he walks, he is a master. Então, pode vir andando. Quem é superior. Não precisa aparecer numa grande carruagem. 입고 와도 정 Pode vir sozinho com roupa de mendigo. Ele é superior, é superior. 정성이 그렇게 허술하게 행차했다고 해서 And just because Não é por ele ter ali chegado num cavalo simples, 식비를 아껴야 하는데 because he has to spare. sabe? Ele, por ser o líder de um país, ele tem que economizar os bens do seu país. 식비를 낭비가 많은 군졸들을 데리고 올 수가 없었어. Ele não podia, sabe, ter gastos para um uso particular, simplesmente para o aniversário da sua filha. 중요한 것은 O importante aqui, 그 사또 집에 수많은 며느리가 있지만 tiveram ali muitas noras, ali tinha muitos genros ali naquelas festas, porém a filha dele But the master, é a filha do mestre, the master's daughter. 맞습니까? tá certo? 그럼 정성 딸쯤 되면 괜찮지요. Everyone, if you become the Só seria ótimo se a filha do mestre, não é verdade? 사람들 정성이라고 초라한 행차와 또 무시했다가 As pessoas desprezaram ela, ignoraram ela, falando: nossa, seu pai anda num cavalo, toma chuva. 자네들은 Ela ficou difícil. 있지만 Mas no momento que ele fala: vocês estão sentados aqui na minha frente, 법으로는 그래 못해. mas pela lei vocês não podem fazer isso. do that. 전부 마당에 엎드린 거야. And then Todos se ajoelharam perante ele. 이 사람들이 정성을 무시해서
Eles ignoraram, desprezaram aquele mestre 정성 딸을 괴롭혔으니까 e atormentou a filha do mestre. Father, the daughter. 쩔쩔 매는 거예요. And E now agora estavam trêmulos sem saber o que fazer. 하긴 여기서 끝내야죠. Eu devo terminar essa história aqui. right? 왜냐하면 Por quê? 정성 딸만 돼도 그런데 É só de ser a filha de um mestre de uma cidade é assim. 하나님의 아들 딸들은 어떻게 했습니까? Então imagina os filhos e as filhas de Deus. Of God be. 다 같이 교회를 다니고 Todos frequentam a igreja juntos, 읽고 leem a Bíblia, 기도를 하고 oram, 정말 헌금을 하고 ofertam, 충성을 해도 são fiéis, 하나님의 자녀된 사람하고 안 된 사람은 차이. mas existe uma imensa diferença com aquele que é realmente filho de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. 하나님에 대해서 너무 감사합니다. E eu sou muito grato a esse Deus. That God. 1969년 전 군대에서 제대를 했습니다. Em 1969 eu saí do exército terminando o meu serviço militar. 전도자가 일을 하기 때문에 E já que eu era um evangelista, né, trabalhava numa igreja, em igrejas, 교회에 갈 데가 없었습니다. eu não tinha um lugar, só que eu não tinha um lugar para ir. 그래서 저는 이제 김천이라는 도시에 가서 복음을 전하고 싶었어요. E eu queria pregar o evangelho numa cidade chamada Kimcheon. 어느 날 선교사님 나한테 전화를 했어요. E um dia o missionário me ligou. 우리가 서울대에 있는데 옛날 그게 목장이었는데 And so near O local que nós estávamos em Seul big yard, 그 당시에는 이렇게 era um grande pasto ali. 그러니까 천방을 쳐놓고 집회를 E naquela época não tinha locais de retiros, né, para fazer grandes conferências, então eles armavam tendas para fazer esses eventos. E um missionário ele ligou para mim e disse: 우리 집회를 하는데 그게 이제 서울 그 당시에 놀 데가 없고 그러니까 아이들이 매그 텐트 주변에 놀고 있다. "Ah, nós temos que fazer uma conferência, mas nós não temos onde colocar as crianças e as crianças ficam rodeando a tenda." 어른 일반 집회 사이에 주일학교 학생들 모아서 찬송도 가르치고 복음 좀 전해줄 수 있겠냐? Será que durante a nossa conferência para os adultos você pode estar aqui reunindo as crianças, ensinando louvor às crianças e pregar o evangelho para elas? 그래서 예 하고 갔어요. Eu falei sim e fui. 그 선교사님은 일반 집회 강사로 아침 저녁으로 하시고 E o missionário foi o preletor, né, pela manhã e pela noite. 그 주위에 주일학생들 많이 와서 노래도 가르치고 성경도 가르치고 일주일을 했어요. E por uma semana eu estava lá, né, com as crianças, ensinando louvores, ensinando a Bíblia. and the word. 집회 끝났는데 선교사님 그 당시 돈으로 3,500원을 제게 줬어요. Terminando a conferência, o pastor missionário, né, ele me deu $3,50. Naquela época era um dinheiro muito grande na Coreia. 그래서 이제 그 돈을 가지고 문항목만 사 먹고 정신도 안 사 먹고 기차 타고 김천까지 왔어요. Então com aquele dinheiro, né, eu comprei uma água, comi uma coisa e peguei um trem para voltar para Kimcheon. 그래서 우리가 복음을 전하기로 마음을 정했어요. So we Estávamos decididos em pregar o evangelho em Kimcheon. 군대 세대 가지고 물가에 대해서 감각이 없었어요. as I was E já que eu tinha acabado de sair do serviço militar, eu não tinha noção, né, de preço das coisas. 내가 집을 얻을 수 있는지 몰랐어요. Eu não sabia se com $3,50 eu podia conseguir uma casa. 차는 집 하나를 봤는데 E eu achei uma casa muito apropriada para mim. 전세 7만 원을 달라는 거예요. Só que estavam pedindo $70 para entrar já como aluguel. 500원은 20분의 1밖에 안 되는 거예요. Então $3,50 era um vigésimo do valor necessário. 첫 위에서 아래까지 혼자 끌어다녀 봤어요. Eu comecei a caminhar de cima de Kimcheon até a parte de baixo. 하나님 저기는 다방이 있고요. I said, God, Senhor, there's a cafe over there. 저기는 ali 뭐 tem aquela 양문이 casa, 있고요. ali tem aquela perfumaria, A shop over there. 저기는 식당이 있고요. ali tem um restaurante. Over there. 이제 그 김천 큰 길 좌우에 건물들 다 채워져 있는 거예요. Eu vi que dos dois lados, né, em Kimcheon tinham muitos prédios, muitas coisas, muitos comércios funcionando. 또 자기 삶이 지 건물을 줬는데 Even the E eu falei, Deus, até os deuses desse mundo dão locais para os seus seguidores viverem. 달라고 하는데 E eu sou servo de Deus, eu quero pregar o evangelho aqui em Kimcheon. Por favor, me dê uma casa. 저는 아무도 도와주는 사람이 없습니다. there was no Não há ninguém que possa me ajudar. 그래서 복음을 전하고 싶습니다. Eu quero pregar o evangelho em Kimcheon. in Kimcheon. 집을 한 채 주시기를 바랍니다. Por favor, me permita uma casa. 혼자 이제 이야기를 하면서 김천 시내를 쭉
falando assim, né, orando sozinho para Deus, eu estava andando lá por Kimcheon. 거기는 아주 깊은 산 속에 조그마한 교회인데 늘 거기 있었거든요. Eu sempre ficava naquela pequena cidade de Akokton, lá no interior, né? 하면 김천아 집을 얻으려고 집을 알아보기 위해 종종 왔어요. E mesmo sem dinheiro, eu tinha esse coração de querer pregar o evangelho em Kimcheon, por isso eu ia lá procurar casas. 그찬 또다 갈아타고 꼭동을 가는데 Então eu ia de Kimcheon para Kokchang, de Kokchang para Kokton, e era sempre esse trajeto. 지금은 김천서 거창까지 한 시간 정도 걸릴 거예요. Hoje de Kimcheon até Kokchang é cerca de 1 hora. 그때는 시속 최고 속도가 30km였어요. Só que naquela época a velocidade máxima permitida era de 30 km. 여러분 내가 얼마나 나이 많은 사람인지 알겠죠? Agora vocês têm noção de quão velho eu sou, né? 30km 다녀본 사람 있어요? Alguém aqui já andou? Vocês viviam naquela época que a velocidade máxima permitida era de 30 km? 82km인데 Então de Kokchang até Daegu são 82 km. 뭐 3시간이면 갈 수 있는데 Então naquela época demorava cerca de 3 horas para ir. 날마다 손님들 다 쓰고 하기 때문에 Mas já que o ônibus tem que fazer todas as paradas, 82km는 보통 4시간 반, 5시간. para ir 82 km geralmente se demorava 4 horas e meia, 5 horas. 걷는 것보단 빨랐어요. Só que mesmo assim era mais rápido do que andar, né? 그래서 이제 거창하는 버스를 탔는데 E eu tomei um ônibus ali que estava indo de Kimcheon para Kokchang. E do meu lado se sentou um estrangeiro. 그때 내가 영어를 잘했으면 얼마나 좋아요. Eu não sei se eu falava bem o inglês naquela época. 한국어 실력 둘다 비슷비슷했어. O meu inglês e o coreano daquele estrangeiro eram no mesmo nível. Eu puxei assunto, eu falei. De que país você é? Eu sou da Inglaterra. O que o senhor faz? Eu sou missionário. Que bom trabalho. Onde está indo? Estou viajando. 전도 여행이냐? É uma viagem evangélica? 그 향기예요. Não, só estou numa viagem. Aí eu fiquei bravo. 무슨 선교사 성격이 받고 살면서 일 안 하고 여행이나 Que missionário é esse que vive recebendo auxílio de uma missão e vive, em vez de pregar o evangelho, só vive fazendo viagem? 영화는 막 소리 질렀어. E eu comecei a gritar para ele. 당연히 썩어도 너무 썩었다. Você está corrupto, você está corrupto. 영구로 돌아가라. Volta para o seu país, volta para a Inglaterra. 시키지 마라. Não contamine nosso país. 저는 이제 막좀 성격도 급하고 그런데 Eu sou muito apressado, né? Minha personalidade é assim. Só que os ingleses, eles são muito gentis. Ele não falou nada, ele só escutou. Nós descemos em Kokchang. 다시 이제 악곡동하는 버스 표를 살라고 거기 갔는데 E novamente eu fui ali comprar o meu ticket, né? Meu passe para o Akokton. E ele me seguiu. Ele falou, Mr. Park. Será que eu posso passar uma noite na sua casa? Eu falei, pode. Não tem problema. E eu levei ele para Akokton, lá no meio da montanha. Só que teve um problema. 그 당시 우리는 거기 있는 데가 산속이라서 우물도 없고 수도도 Nós estávamos, né, no meio da montanha, por isso nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos nada e não tinha poço ali. Então eu tomava água do riacho e não tinha problema nenhum. 그 선교사님도 내 물을 더 마시게 했다. E eu dei a água do riacho para ele beber. 위장이 국산이 좋은 게 그때 알았어요. Naquela época eu percebi que 그분은 o intestino dos coreanos é bom. No caso dele, né, aquela água não combinou com ele, ele estava com diarreia, ia para o banheiro, ia e voltava no banheiro. 때만 해도 나이가 젊으니까 생각이 많은 여자였어요. E já que eu era muito jovem, eu não pensava muito nas coisas. Tipo, eu podia ter evitado isso só de ferver água para ele. E eu fiquei muito desculpado. Eu pedi desculpas. Ele falou, tudo bem. 화장실을 죄송합니다. 막 거긴 화장실도 악곡동식 화장실. E desculpa falar isso, mas o banheiro lá também era, tipo, é o banheiro apropriado para Kokton, né? Então, eu deixo o resto com a imaginação de vocês, eu não vou detalhar nada aqui. Só que toda a noite inteira, ele ia e voltava, ia e voltava.
Eu fiquei muito desculpado. 그분이 4일 동안을 일어나지 못하고 그랬었어요. Ele, por 4 dias, não conseguiu se levantar. Ele ficou deitado lá. Depois do 4º dia, ele falou, eu tenho que ir embora hoje. I'll be going back. 성교사님 내가 참 미련했습니다. 미안합니다. Aí eu falei, missionário, eu fui muito insensato, me perdoe. Please, when you Se o senhor me visitar uma outra vez, eu vou ferver a água. make sure to boil the E eu water te dou a água fervida. 괜찮습니다. Aí ele fala, não tem problema. 그래서 괜찮습니다. 소리 못 배웠어요. And so Ele he aprendeu a learned falar, não tem problema em coreano. Korean. 그래서 이제 And so then E ele foi embora. 일어나서 앉더니 and Só que all of a antes sudden, ele disse para mim, ele falou que tinha algo que queria falar para mim. E eu fiquei esperando, né? O que será? gonna say, E ele disse, 나는 지금까지 많은 사람을 만나봤습니다. até agora encontrei com muitas pessoas, mas eu nunca vi ninguém viver como você. Eu fiquei pensando, o que ele está falando? E ele disse, 당신의 삶을 eu quero aprender a sua vida. your life. 1년 동안만 같이 살게 해주면 Please Você não pode me fazer viver por 1 ano? year. Eu dei risada. Você tá de brincadeira? 내가 사는 게 뭐고 어떤 O que tem minha vida? O que tem de especial na minha vida? Ele falou, não, 난 많은 목사님 eu já conheci muitos pastores, muitos missionários, já conheci muitas pessoas, 내가 볼 때 당신처럼 산 사람 mas nunca vi ninguém viver como você vive. 진짜 당신처럼 E eu realmente quero aprender a sua vida. The life that you live. Eu disse, And then eu tenho muitos problemas. problem. 아 무슨 문제가 있냐 Que problemas? Problem do we have? Do you Você recebe auxílio da missão lá da Inglaterra? Yes, I do. Ele falou, sim. Eu falei, não há ninguém que me ajuda. Por isso eu vivo diariamente orando para Deus. We live our lives. 미안한 얘기지만 Me desculpa falar isso, mas nós passamos fome várias vezes. E ele tomou um grande susto. 자 예를 들어서 Por exemplo, 아니 영국에 순교비가 오니까 você recebe auxílio da missão. 당신 집에는 빵이 잔뜩 있고 Então você vai ter muitos pães na sua casa. 우리 집엔 빵이 다 떨어졌으면 Mas se na minha casa eu não tenho pão, 어떤 일이 일어나냐 o que você acha que vai acontecer? 당신 빵 우리한테 하나 두개 주겠지요 Você nos dará um pão, um ou 2 pães. Isso eu não quero. 정말 하나님만 의지하고 Eu quero viver dependendo somente de Deus. God my entire life. 앞으로도 하나님만 바라고 살기로 Eu espero daqui para frente viver olhando somente para Deus. 당신이 내 빵이 떨어지 당신 빵집 보면 자꾸 쳐다보여서 안 되기 때문에 Se você está do meu lado, né, com um monte de pão, eu vou ficar esperando de você, eu vou ficar olhando para você. 나에게 약속 한 가지만 하면 Então, se você me prometer uma coisa, eu posso permitir você viver comigo. And he says, what is Prometer o quê? 당신 빵이 모자라고 He says, if you Mesmo que você não tenha pão, 빵이 썩어도 and even if the bread in our house não, mesmo que eu não tenha pão, mesmo que o teu pão está estragando, mas você não deve dar o seu pão para mim. E eu também não vou dar do meu pão para você. 나는 지금 믿음을 배우는 중이라서 Eu estou aprendendo a fé agora. learning faith. 하나님만 의지하고 사는 법을 지금 배우고 있다. Eu estou aprendendo a viver dependendo somente de Deus. The Lord. 근데 당신하고 나하고 경제적인 차이가 있는 그 문제가 되니까 Mas já que nós temos diferenças financeiras, e isso vai ser um problema para mim. 간다면 Mas se você permitir isso, você admitir isso, 사는 건 문제 안 돼. Then you and I eu e você vivermos numa mesma casa, não tem problema. 그거야 쉽다고. Aí ele falou, isso aí não é problema. 당신 나한테 돈 주지 말고 Você não me dá dinheiro, 돈 주지 말고 eu não te dou dinheiro. 주지 말고 Eu não te dou pão, você também não me dá pão. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. 먹어라. Você come o seu pão, 빨리 내가 먹겠다. eu como o meu pão. bread. And then that's what, Prometemos fazer isso. 그러면 좋다고. Eu falei, aí tá bom. that's what we said. 1년만 같이 지내봅시다. Let's just Vamos passar 1 ano juntos. 근데 우리 김천에서 복음을 전하려고. but we Mas queremos pregar o evangelho em Kimcheon. there. 당연히 김천으로 이사를 오라고 그랬어요. I told him to move. Eu falei, se muda para Kimcheon. Ele falou, tá bom, né? E muito feliz foi embora.
Ele era alto, tinha uma certa calvície, But really, mas realmente os ingleses são muito gentis. 보니까 when I lived my life, Vivendo a vida, 꼭 돌만이 같고 I felt like the snob. eu pareço um ogro, né? E ele era muito but I felt gentil. like he was the gentleman. 저희는 압곡동은 산 꼭대기 쭉 올라가면 And so Lá na montanha, no final da montanha Akokton, 아무 사람이 없어요. não tem really, ninguém. there's nobody there. 제가 오전에 집에 성경 읽다가 더우면 산 꼭대기 올라가요. And so then, Depois de fazer a leitura bíblica pela manhã, eu subia na montanha. 올라가면 when you go up there, E chegando lá, não tem ninguém na montanha. 차 옷 다 벗고 팬티만 하나 입고 Então, no calor, né, sozinho, eu tirava minha roupa, ficava só de cueca lendo a Bíblia, louvava, ou orava 시간을 보내요. e passava o tempo assim. time there. 한참 나 사슴마다 꿀꿀이 쳐다보고 Aí de vez em quando aparecia, né, umas corças, ficava me olhando assim. 온 동네. Era um local muito bom de se viver. 근데 이제 우리가 산 꼭대기 내려보면 참 밑에 이제 대구에서 거창 가는 도로가 있는데 And so E se nós quando olhávamos lá de cima, dava para ver, né, o caminho de Daegu para Gokchan. 가다가 우리 동네 앞에 서는 거예요. and then it went all the way, and then it E stopped tiveram right pessoas que estavam passando e parou na frente do nosso bairro. 뭐 타고 다니는 사람 별로 없었는데 E não tinha muitos, né, que andavam de ônibus ali. 그러더니 누가 내리면 앤더슨 선교사님 내리셨어요. And so then E o ônibus parou e quando eu vi, era o missionário Anderson. 크다하시고 very tall, Alto, 이제 이마가 다 벗어지시고 and then ele já tinha, a sua testa era bem longa, né, meio careca. 쿵쿵충 이제 올라오시고 and so E ele começou a caminhar subindo a montanha. Eu desci. I went down. Eu falei, ai, que bom. Meet you. Ele falou, Mr. Park, There is something we need to eu vim aqui conversar com você. I said, Sobre o quê? 내가 김치에 집어넣는 걸 위해서 하나님 앞에 기도해요. he said, Ah, eu estava orando para Deus para nós conseguirmos uma casa em Kimcheon. 하나님이 집어다가 돈을 50만 E Deus me permitiu $500 para conseguir a casa. 그때 50만 원이 김치에서 제일 Naquela época, o $500 é dinheiro para alugar a melhor casa em Kimcheon. E eu falei, Deus, 선교사 기도면 이렇게 잘 들어주시고 por que quando o missionário ora, o Senhor atende? 인생하십니까? E é tão pão duro comigo. me. 나는 하나님 잘 안 줘요. But the thing is, Deus não dava as coisas para mim. that well. 굶을 때도 그런데 Eu passo fome. 진짜 선교사도 좋겠다. I E eu falei, ai, que bom ser missionário. 금방 들어주시고. Deus escuta a voz rapidinho. answered prayer immediately, 그리고 이제 이분이 하는 말이 and then what E he ele told me disse, was, 우리 집에서 같이 강력기관지와 같이 살자. and he says, well, let's get a room. Pastor Park, vamos viver juntos numa casa, vamos construir uma casa com vários quartos e vamos viver juntos. Aí nós podemos estar próximos. And that's Isso é verdade. 그래서 내가 이 집에 들어가는 것이 합당한가? Eu pensei, será que é adequado eu ir nessa casa com ele? Pensei, 내가 하나님께 집을 달라고 I prayed to God, mas eu já tinha orado para Deus pedindo uma casa. 주신다고 그러니까 and he said that he would give E me a ele- place. I said, okay. Ele apareceu com essa proposta e eu senti, ah, então será bom eu ir. Eu falei, tá bom. And so that's where I got a 한 채 room. 얻어서 We got an entire house. 방이 여러 개인데 같이 이제 지내고. Several Então, né, nós conseguimos uma casa com alguns quartos e vivemos um ano juntos ali. So the missionary stayed with us for 1 year. 그 성경 있는 동안 우리는 너무너무 좋았어. While the E enquanto eu vivia com ele, passamos momentos muito bons. Nós nunca, né, vinculamos dinheiro na nossa relação. Passamos dificuldades, but 그때 훈련만 하는 훈련을 때때로 굶을 때도 있고 그렇지만 mas era o nosso treinamento. Tivemos momentos de fome ali. 이 저를 도우는 것은 너무너무 선명했고 Mas foi muito claro ver a ajuda de Deus na minha vida. 하나님이 그 집을 우리에게 허락했다는 그 마음도 E eu senti também que foi Deus quem havia permitido aquela casa para nós. 우리 전세로 있었는데 Nós estávamos em aluguel as we leased the house, 그분이 마지막 갈 때 그 돈을 다 우리에게 넘겨주고 갔어요. and e antes dele ir para casa, né, ele passou todo o dinheiro que nós havíamos recebido do calção, né, e fiquei muito grato. 다 떼버렸어요. and eventually we used up all that money of the house. 주인이 도박을 해가지고 Só que perdi aquele dinheiro porque o dono daquela casa havia jogado, né, e penhorado sua casa e ele havia fugido deixando a dívida para nós. Por isso eu nem pude recuperar aquele dinheiro. 집
은행의 집을 장만해요. And once again, Naquela época, de novo, eu tive que buscar uma outra casa. 이제 은행 지점장이 틈만 해서 내게 찾아와서 박형 집을 비켜줘. and so E sempre, né, o pessoal do banco falava, ó, senhor Parker, por favor, o senhor tem que esvaziar a casa, sair da casa. 그때는 어려웠어요. Foi um momento muito difícil para mim. 하나님 앞에 우리 집 다락이 있는데 so then we Nós tínhamos ali uma área ali, né? 지붕 위에 이제 다락이 있는데 키가 낮아서 서면 안 되고 엎드려 들어가. Era uma área que ficava assim no telhado, né? E era um lugar com a telha era muito baixa, não conseguia ficar em pé, era só agachado. 하나님 막 집을 위해서 쭉 기도를 해요. E ali eu sempre, sabe, ficava orando para Deus por uma casa. a home. 근데 그날 기도를 하는데 내 마음에 어떤 마음을 주시냐면 Mas naquele dia eu estava orando e Deus me deu um coração. Part that God give me. 너 오늘 시내가 집을 한번 알아봐라 그런 마음을 줬어요. Um coração assim, sabe, vai lá no centro da cidade e procura uma casa. Nossa, Deus está querendo que eu procure uma casa. 얼마 안 가서 2층 건물이 있는데 So I went into Não andei muito, eu já vi um prédio assim de 2 andares. 정말 그 집이 보기에 좋았어요. E para mim era uma casa muito boa, muito assim adequada. É muito bom, é para nós prestarmos o culto, sabe, para fazermos as atividades. Era muito bom. that service. It looked really nice, a nice two-story building. 근데 가게 얼마 전세 20만 원을 달라. Mas perguntei o preço e eles pediram $200 para poder entrar naquela casa. I didn't even have $10 at the time. 나와서 Eu não tinha nem a metade. 그래 한 Eu saí de lá. 좀 지났는데 Aí passou uns 3 meses. Pass. 계속 집회 다니고 전도 다니고 할 때 집에 없었는데 Né, ia para lá e para cá fazendo seminário, fazendo conferência, nunca ficava em casa. 그래서 그날도 이제 무릎을 꿇고 하나님 Mas depois de 3 meses também, sabe, eu me ajoelhei perante Deus, eu estava orando para que Deus permitisse uma casa. I prayed to God, saying, God, please give me a home. 한참 기도를 하는데 하나님 어떤 마음을 주시냐면 Depois de orar assim por muito tempo, uma vez Deus me deu um coração. O que você acha daquela casa que você viu? 그 집 너무너무 좋지요. Senhor, aquela casa é muito boa. 진짜 That house Realmente was era muito really bom. nice. 그 집 벌써 나갔을 텐데 Mas acho que alguém já alugou aquela casa. 보니까 Quando eu fui lá ver, ainda estava para alugar. Entrei lá e só tinha algumas crianças. 아버지 어디 가시냐. Ah, onde está seus pais? Ah, ele saiu. Eu fui procurá-lo à noite. Eu encontrei com ele. 하나님 이 집을 우리에게 주실 것 같은데 I felt in Eu my falei, acho que Deus quer nos dar essa casa. 어떻게 얘기를 해야지. Mas eu não sabia como falar isso para ele. this up. 주인한테 이야기했어요. Eu falei pro dono da casa. Of the house. 선생님 저는 하나님 종. I said, Senhor, eu sou o servo de Deus. 우리 이 도시에 복음을 전하고. Viemos aqui pregar o evangelho. 근데 우리 20만 원 전세 들었던 집이 있었는데 Tínhamos uma casa, né, de $200. for $200. 집 주인이 토박을 해서 부도가 나와서 Mas o dono da casa, né, ele era viciado em jogos, ele jogou, perdeu a casa. Aquela casa que ele havia me alugado foi passada para o banco e eu tive que sair de lá. 이사를 가야 하는데 Agora eu tenho que me mudar, mas eu não tenho para onde I ir. don't have a home. 하나님 앞에 기도를 드렸어요. Por isso eu orei perante Deus. 하나님 이 집을 나에게 주신다는 생각이 들었어요. I had E eu senti que Deus iria me dar esta casa. Mas eu não tenho dinheiro. 괜찮다면 집을 우리에게 주십시오. if it's okay Mas with se não for problema para o Senhor, por favor, nos permita essa casa. 미친 소리지 말도 안 되는 소리. and so É uma loucura falar isso, não faz sentido nenhum. Mas eu senti que Deus iria me dar aquela casa. 주인이 눈을 감고 O dono da casa, ele me escutando, fechou os olhos e ficou pensando. and then after a while Depois de um bom tempo pensando, ele abriu os olhos e disse: he said, 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로입니다. Eu sou ancião actually da I'm an elder igreja in the church of the Tija village. Tijá, que fica na região de Tijá. 은혜 나에게 이렇게 좋은 건물을 주셨다. E Deus me permitiu esse prédio muito bom. By this freeway, 하나님의 종이 있으시다면 어떻게 막냐? E se o servo de Deus está dizendo que irá usar essa casa, como é que eu posso impedir isso? Pode usar. use it. 믿어지지가 않았어. Eu não pude acreditar. 그런데 Mas, 그때 안방에서 Right
right then, in the master Naquele bedroom, momento ali no quarto, the a filha dele elder's daughter, 피아노를 치는데 she was playing the piano. estava tocando piano. And E then the parecia sound que eu of the estava piano no in the céu, night, it sabe, seemed like I escutando was in aquele som do heaven. piano. Conversamos sobre muitas coisas. 일어나려고 하는데 And then I Eu woke estava up, me levantando para ir embora. E ele fez uma pergunta para mim. a question. 내가 Eu sei que o senhor não tem dinheiro, 그렇지만 mas 빈손으로 들어오면 서로 어색하니까 But se if você you come in entrar without assim, sem empty-handed, pagar then nada, it will nós, be very vai awkward. ser chato para nós dois. 얼마라도 준비할 수가 있어. 얼마쯤 준비할 수 있어. Então você pode ao menos preparar algum valor. Quanto você pode You can, preparar? how much can you prepare? 나는 8만 원 그랬어. Without even myself knowing, I said Eu falei $80. $80. 입에 손을 댔는데 입에 8만 원. Eu não sei de onde saiu, minha boca falou sozinho. $80 came out of my mouth. And they said, E ele falou, tudo bem, yes, you're more than welcome. pode vir. 8만 원이 어디지? But where do I have $80? 그래서 O problema é de onde eu consegui $80. And so then I thought, oh, that was a mistake. But then the owner of the house E eu falei, meu Deus, mas ele ficou muito feliz, ele falou, tudo bem, pode entrar. and then immediately I went over to the branch manager of their bank. 진행하면 그 Eu fui pro gerente do banco 이사 가게 됐습니다. So then I e eu falei, gerente, pela graça de Deus eu pude me mudar. to a new house. 내가 방을 이번 토요일 날 비우는데 집을 Então nesse sábado eu vou Saturday, I'll be emptying esvaziar a the room, casa. I'll be moving out, so you can go ahead and take care of that place. 현장이 나을 때도 좀 기다리라. So the branch manager always Ele me said, segurou, ele falou, espera um pouco. 내가 좀 국회의원 나가려고 준비하는데 Eu estou me candidatando a deputado. 어떤 젊은 사람 앞길을 내가 막는 너무 미안했다. Eu fico, sabe, muito desculpado em impedir uma pessoa, um jovem como você fazendo esse trabalho. 돈을 때는 막 써야 되는데 주머니에 Aí ele pegou um envelope, começou a contar dinheiro e colocou no meu bolso. 이게 얼마인지 궁금해 견딜 수가 없어. And so then I was so curious how much this Eu não was. podia aguentar a curiosidade, eu queria saber quanto tinha ali. 두십시오 그러진 않았습니다. I didn't say, oh, you don't have to. I didn't reject them. 간두시 그래 안 줘. 그래 그러면 놔두라 하면 어떡해요? Eu não, sabe, eu não fiquei de formalidade falando, não precisa. E se ele aceita e leva de volta? 끄집어 세야 돼 보니까 만 원이 들었어. Por isso eu dei a volta ali, quando eu vi tinha $10. It was $10. I was so thankful. Fiquei muito grato. 오후에 어떤 아주머니가 찾아왔어. But then right then, Só que naquela tarde uma senhora me procurou. in the 전에 afternoon. 집을 계약했다가 합의를 적으로 이제 계약을 했기 때문에 And so long Havia uma casa que nós tínhamos assim contract with the building, and then, but we negociado em entrar e nós tínhamos dado uma entrada para ela. and so then she has to recover. Mas deu errado, né? E a gente tinha que receber de volta aquele depósito. 만 원이 보내서 못 찾았어. And so E só que eu não tinha recebido, né? Cerca de $50. 그 보증금이 그저 뭐야 가져왔는데 Só que aquela senhora trouxe aquele valor. 가져서 꼼꼼히 그 돈을 가져왔는데 그 4만 원을 가져왔어. And so Ela then trouxe o dinheiro todo enrolado, ela trouxe $40. she brought $40 to us. 너무 감사해서 I was Eu fiquei muito grato. 5만 원이 된 거예요. and that's Então eu how estava we com came up with $50. Fiquei muito grato. 그때 친구 하나 있었는데 Eu tinha um amigo friend, 자네 어렵다고 하는 것도 들었어. e ele falou: eu escutei que você está passando por dificuldades. 내가 나도 사업을 시작해도 많이 돈이 어려운데 Eu também, eu comecei um negócio agora e não tenho muito dinheiro, tô difícil também. 그런 돈이 2만 원이 있다. but I have just about $20 that's Mas eu just tenho sitting $20 aqui sobrando. you can go ahead. Usa. And so when your E situation quando is der, up, você then you paga. pay me back. 못 갚으면 어떡하겠니? What's going to happen if I can't pay? Mas e se eu não puder pagar? 내가 이런 친구가 있나 너무 고마웠어. And so I was Nossa, eu so fiquei muito thankful grato em ter um amigo como aquele. 그러니까 7만 원이 된 거예요. Aí ficou $70. $70. 우리 같이 일하는 우리 그 형제들이 전부 한 10몇 명 되는데 And there were Tinha uns 10 irmãos que trabalhavam juntos conosco na igreja. 돈 있는 거 다 가져와. I said, hey, pay up, bring up all your money. 10원짜리 동전만 그래가지고 다 찾았어. And so then E eles, né, eles falaram: vamos juntar todo o dinheiro que nós temos, tragam todo o dinheiro que nós temos. 8천을 만데 it was just around 8. Sabe, a gente juntou todas as moedinhas, tudo que tínhamos, 몇천 원이 빠졌어. And so then out from the $80, completou we were just $8. missing a few Então, dollars. faltava alguns dólares para completar ali os $80. That money and we brought it to him. 이사하는 날은 제가 이사하는 싫었어요. And so on the day that we moved, I didn't E want no to. dia da mudança eu não queria me mudar. I told the brothers, you guys can go ahead and move Eu all pedi this que os irmãos fizessem a mudança. 성경
And then that day I took my Bible. Eu peguei minha Bíblia e fui evangelizar. 오후 내내 Preguei o evangelho a tarde inteira. Gospel. 그래서 이제 막 가려고 하는데 And then I was just Eu about queria ir embora, mas 이 사건 끝났겠다. and so then I eu thought, pensei, acho que eles já terminaram a mudança. 전화기가 오는 거예요. E começou a chover. a big storm. 주인집 아주머니가 정환님 지금 비가 오는데 And so then E that was when uma senhora, né, que eu tinha evangelizado, ela falou, evangelista, está chovendo agora. 죄송합니다만은 우산이 없습니다. Ai, me desculpa, mas eu não tenho nenhum guarda-chuva aqui na minha casa. O senhor pode aguardar um pouco mais, né, e ir depois da chuva. 그날 비를 맞고 싶었어요. Só que naquele dia eu queria tomar chuva. 괜찮습니다. Eu falei, não tem problema. 예수님도 비 올 때 있었을 텐데 Jesus Cristo também, com certeza tomou muita chuva. 좀 맞고 싶습니다. Eu também quero tomar chuva. 성경 펼쳐가지고 손에 Fechei minha Bíblia, coloquei debaixo da blusa inside my coat. 그리고 비를 맞으면서 e, So then I was hit sabe, tomando chuva, voltei para casa. Senhor, 주님 세상에 계실 때 o Senhor Jesus, quando estava nessa terra, também não tinha casa. 낮에 말씀 전하시고 Pregava pela manhã 밤에 감람산 가지고 싶죠. and you went to e à noite ia no monte e dormia lá. Senhor, em noites como hoje que chovia, Jesus, o Senhor se esquivou da chuva debaixo de que árvore? 한채 방금 쓰신데 O Senhor não tinha um quarto, o Senhor não tinha uma casa. 그 처마 밑에서 비를 피하셨습니까? Onde o Senhor, sabe, se from the rain. 근데 나 같은 인간이 뭔데 desviou da chuva? Who am I, a Mas person quem like sou me, eu? Quem sou eu? 집을 주십니까? that you give me such a Por que o house Senhor me like dá uma this? casa? 세상에 집한 채 없었어요. I really Jesus don't Cristo não teve uma casa. have a single home. 제가 리처빌에 왔을 때 이사 왔을 때 When I moved over to the Richville area, 방이 4개였어요. Quando eu fui para Villa Rich, né, se mudei para lá, tinha 4 quartos. Eu pensei, 예루살렘에 가지고 있었다면 Senhor, se essa casa estivesse em Jerusalém, 작은 방 하나 예수님이 쉬시고 Jesus Cristo poderia usar um pequeno quarto para descansar. 한 방에 4명씩 자면 딱 맞겠더라고요. E se nos outros 3 quartos, né, 4 discípulos dormem por cada quarto, ficaria certinho. 마시고 머리 감으시고 De manhã ele poderia tomar banho, lavar o seu cabelo. 얼마나 좋았겠습니까? Quão bom seria. Day, how great would that have been? 주님은 33년 동안 세상에 계시면서 Jesus Cristo, durante os 33 anos de vida dele, 3년 동안 집 한 채 방 한 칸 없이 사신 거예요. nos últimos 3 anos de vida, ele viveu, sabe, sem um quarto sequer. 신 정말 감탄산에 가시다가 Truly, the Lord at the Ele sempre subia no monte 밤에 주무시다 비가 왔을 때 e quando estava chovendo, enquanto anoitecia, 그래서 비를 피하셨습니까? which debaixo de que árvore será que ele ficava para, sabe, não tomar aquela chuva? 것이었는데 and that O Senhor Jesus Cristo, tão precioso, passou por tantas dificuldades. 뭔데 Quem sou eu? 집을 주십니까? Por que Deus me permite uma casa? Quem sou eu para Deus permitir uma casa para mim? 주님 감사합니다. Senhor, muito obrigado. so 난 much. 주님만을 위해 살겠습니다. Eu quero viver somente para o Senhor. 그것만을 위해 살겠습니다. Eu irei viver somente para o Evangelho. The Lord. 까지 울며 왔어요. E naquele dia eu fui chorando e chorando até em casa. 제가 아까 정성 딸은 혈육으로 아버지와 딸이 됐죠. Eu falei daquela história, né? A filha do mestre estão ligadas por sangue. 마음으로 예수님과 하나. Eu, não é questão de sangue, eu estou ligado com Jesus de coração. One heart with the heart of the Lord. 예수님을 믿기 위하여, Para eu crer em Jesus, 예수님 마음에 모시기 위하여, para eu poder trazer o coração de Jesus ao meu coração. 으로 내가 가진 모든 생각을 버렸습니다. I threw Eu abandonei todos os pensamentos que eu tinha. 성경을 펴서 예수님의 마음을 보고 Abri a Bíblia e comecei a buscar o coração de Deus. 마음을 내 마음에 받아들였습니다. E aceitei o coração de Deus dentro de mim. my heart. 그럼 부모는 결혼해서 Everyone as a parent, they get married. 남편간에 결혼해서 아들의 딸을 Um casal se casam, 하지요. tem filhos, né? E falam que tem o mesmo sangue. The same bloodline. 아들이나 딸이 아버지의 피를 받아 Não importa se é menina ou menino, 아버지를 닮는 겁니다. eles têm, sabe, eles recebem o sangue do pai, a genética do pai, então eles vão se parecendo com os pais. 하나님과 나하고는
혈육으로 되어진 게 아닙니다. Eu com Deus, Jesus Cristo e Deus, não temos uma relação de sangue. 내가 우리 아버지로부터 피를 타거나 아버지 혈육으로 아버지와 아들 사이가 됐는데 Eu me tornei filho do meu pai porque eu recebi o sangue dele. And also I'm his bloodline. 예수님과 나 사이는 혈육이 아닙니다. Mas a relação entre eu e Jesus não é com sangue. 남입니다. We are separate. Nós somos 마음으로 diferentes, somos estranhos uns aos outros, mas Through the heart. pelo Espírito, de coração, nos tornamos em um. 아닌 그 성령의 O Espírito Santo que há dentro de Jesus. Jesus. 성령의 마음을 따라 예수 한 평생 사셨는데 Jesus Cristo, né, viveu a sua vida seguindo aquilo. 예수의 말씀을 믿고 받아들이고 성령을 받아들임으로 말미암아 E eu, pelo fato de ter crido na palavra de Deus, ter aceito o Evangelho, o Espírito Santo, 안에 있으면 새로운 피조물이라. a Bíblia diz, Whosoever is inside of todos que estão em Cristo Jesus são nova criatura. 지나갔으니 보라 새 것이 Eis que o velho se passou e se fizeram novas. come. 내가 어떻게 예수부터 안에 들어온지 아십니까? Everyone, Jesus. Como eu entrei em Jesus, vocês sabem? 예수님하고 내 마음은 달랐습니다. O meu coração era diferente do coração de Jesus. 이 모든 마음을 다 내가 버리고 부인했습니다. Mas eu deixei todo o meu coração, eu neguei o meu coração. 내가 생각했던 거, Aquilo que eu pensava, 했던 거 aquilo que eu planejava, aquilo que eu meditava. 버리고 Deixei tudo 성경 안에 있는 하나님의 말씀, 예수의 마음을 내 마음 안에 e coloquei no meu coração Of Jesus Christ. o coração de Jesus que estava contido na palavra de Deus. 16절에 When it says in Quando nós vemos 내 법을 저희 마음에 Hebreus 10:16, 기록하리라. diz: inscreverei as minhas leis na sua mente e no teu coração. the inward parts. 이 법은 율법만 가지고 일하는 이야기하는 게 아닙니다. Essas leis não representam as leis, os mandamentos. 여자들 김치 담는 법이 있고 There is As mulheres têm a sua lei de fazer um kimchi, cada mulher tem seu jeito de cozinhar. 요리하는 법이 있고 Existem métodos, né, de 하는 법이 있고 caminhar, walking. 운전하는 법이 tem métodos de dirigir. Cada pessoa tem um método, a sua lei. 살아오신 그 법이 있습니다. E tem ali os métodos, as leis que Jesus Cristo utilizaram na sua vida. 법을 내 마음에 두신다고 했습니다. E Jesus Cristo disse que iria inscrever no meu coração as suas leis. 그 생각을 내 마음의 생각에다가 기록한다. Ele disse que iria escrever na minha mente as suas leis. 내 생각대로 모든 계획을 세웠습니다. Up until that Eu vivia planejando tudo conforme o meu pensamento. 못했지만 in the beginning, I didn't Não entendia bem, 갈수록 내 속에 어떤 생각이 일어날 때 mas quando passa o tempo, quando surge um pensamento no meu coração, 점점 구분이 가는 것이 the more that uma coisa que eu pude perceber durante a vida 성경이 말한 그 말하고 é que as palavras da Bíblia, 성경이 말한 그 법하고 as leis da Bíblia, os métodos da Bíblia, o mundo que há na Bíblia 내 마음에서 현저하게 e o mundo do meu coração eram completamente diferentes. significantly different. 예수님의 마음을 예수님의 법을 Eu aceitei, recebi o coração de Jesus. 그날부터 내가 내 법으로 산 예수님의 마음으로 예수님의 법으로 A partir daquele dia eu não vivia mais com o meu coração, mas sim com o coração de Jesus. 내 아들은 혈육으로 가족이 됐고 부모가 되고 자식이 됐고 Eu sou pai, meus filhos estão ligados por mim em relação de sangue, por isso que eu sou pai. Through the bloodline. 그러나 내 하나님 아버지는 혈육으로 하나님 아버지가 되고 내가 아들이 된 게 아니고 Mas o nosso Deus Pai, não, Ele nos tornou nosso Pai por sangue, 하나님의 영으로 mas sim pelo incrível Espírito de Deus que nós nos tornamos em um. Of God, we became one. 그 하나님의 영이 내 마음 속에서 새로운 마음을 만들어갔어. E o Espírito de Deus, né, formou um novo coração dentro de mim. 그 새 마음을 가지고 성경을 볼 때 보는 눈이 달라지기 시작했습니다. And then Olhando a Bíblia com esses esse novo coração, tudo foi novo, tudo foi diferente. 방법이 달라졌습니다. and then I began to live my entire life in the world. O meu jeito de viver nesse mundo mudou. 얼마나 놀라운지 말로 다 할 수가 없습니다. Não tem como expressar com palavras quão incrível foi. 오늘 우리는 눈먼 소경에 대한 이야기입니다. Hoje nós lemos sobre o cego de nascença. A blind man from birth. 눈먼 소경이 날 때부터 소경이었습니다.
Ele foi cego desde o seu nascimento. 제자들이 말했습니다. Os discípulos disseram: 저 소경이 왜 소경으로 태어났지? Senhor, por que aquele cego nasceu como cego? 죄를 지은 것인가? 자신이 죄를 지은 것인가? Was it the Foi o pecado dos seus pais ou o seu próprio pecado que fez ele encontrar com isso? began to have an argument? 부모 죄일 거야. Isso foi o resultado da visão dos discípulos. 나왔는데 배서 무슨 죄를 Ah, com certeza foi o pecado dos pais. Ele saiu dos pais dele, o que ele fez de errado? 아들이 소경을 대? So then if the parents Mas se é o pecado dos pais, os pais deviam se tornar cegos, por que o filho tem que se tornar cego? Não, deve ter sido o pecado do filho. Perguntaram para ele: asked Jesus, 이 사람이 소경을 Mestre, 죄입니까? 부모 죄입니까? esse homem ter nascido cego é por seu pecado ou pelo pecado dos seus pais? 놀라운 말씀을 했습니다. Jesus Cristo falou algo incrível. 그 자신이나 부모가 죄를 범한 것이 아니라 neither had Não foi nem ele nem seus pais que pecaram, 에게서 하나님의 하신을 나타내는 것입니다. but that the works of God mas be made é para se manifestar a glória de Deus. 진흙을 이겨가지고 and E ali ele fez um lodo com a saliva and then he e passou nos olhos daquele cego man. 실로암 못에 가시죠. e falou para que ele fosse a Siloé e se lavasse. 이 소경은 Esse cego, 나면서 소경이 já que era um cego de nascença, ele nunca havia enxergado She's ever seen anything. 태양이 밝다는데 밝은 게 뭐지? They say that the o sol sempre nascia, mas ele não sabia o que é o claro, ele não sabia o que era o bonito, 푸른 게 뭔지. they say that ele não sabia o que era o verde, o verde das árvores, they say ele não sabe, this is so soft. sabe, o rosto da sua mãe, não entende. 한 번은 소경으로 태어난 아이가 있었습니다. One day they would Um dia eu conheci uma criança que havia nascido como cego, 놀자. and so then they said after breakfast, hey Mansu, let's e go após play. comer, né, falava: Mansu, vamos brincar. And so when the other kids As outras crianças pulavam, and then when the other cantavam. kids sang, 걔는 소경인데 he was blind. É cego. 다 자기와 같은 줄 알았어. But he thought that everybody was like E ele acreditava que todas as pessoas eram igual a ele, né? Eles não tinham não sentia essa diferença. 놀러 가서 만수야 놀자 그랬어. But even that day he says, Só que um dia a gente foi lá e falei: Mansu, vamos brincar. Falaram: Mansu não está. 어디 갔어요? Onde está o Mansu? 학교 갔다. Ele foi para a escola. 학교 갔어요. Foi para a escola? 오후에 만수 왔어요. Aí à tarde o Mansu voltou. came. 야 만수 너 학교에 나한테는 혼자 갔어. Nossa, Mansu, por que você foi sozinho para a escola? You left without me. 너는 학교 가면 안 돼. Você não pode ir para a escola. 왜? Por quê? 너는 소경이라 앞을 못 봐. Você é cego, você não enxerga o que está na sua frente. 내가 못 봐. Eu não consigo ver? 못 봐. Você não consegue ver. 보는 게 뭔데? Mas o que é ver? 집에 왔습니다. And then he Ele foi para casa. 엄마 보는 게 뭐야? Mãe, o que é ver? 나는 만수는 나는 못 보는 내가 못 보는 게 뭐야? Falaram que eu, mas eu não posso ver. O que é ver? 이해가 안 가는 거예요. Ele não entendia. 그다음부터 그냥 뭘 알았어요. A partir daquele dia ele percebeu uma coisa. 사람하고 다르구나. Ah, eu sou diferente de algumas das outras pessoas. 같은 줄 알았어요. Até então ele acreditava que ele era igual. 같이 노래 부르고 Quando os outros cantavam, ele cantava. Quando os brincavam, eles brincavam. Ele corria junto. 근데 그날부터 뭐라 나는 따사는 달라. Mas a partir daquele dia, o que ele dizia? Ah, eu sou diferente dos outros. 보지를 못해. As pessoas veem, mas eu não posso ver. 뭐야? O que é ver, mãe? O que é isso? O que é isso? Ele não conseguia entender. Não conseguia entender. 소경은 그런 것이 날 때부터 And so Isso é um cego de nascença. blind. 이제 이 소경은 날 때부터 소경인데 And when this Ele era cego de nascença. blind, 예수님께서 진흙을 이겨 눈에 받아줬어요. and so then Jesus Cristo fez um lodo e passou nos olhos dele. eyes. 그리고 하는 말이 실로암 못에 가시소. And then he says, go and wash. E disse: vai no Siloé e se lave. The good thing about the Uma blind coisa man boa desse cego is that é que até aquele momento, there's not a vivendo a sua vida, não tinha nada que ele tinha tomado de decisão própria. Ele tinha que ir para Siloé. Ele não sabe a direção, para onde tem que ir. 하는 것만 안 그래요? Ele sabe que tem que ir para Siloé. 그래요. Nós também. 자기 자신을 믿을 수 없는 거예요. not trust. Ele não podia confiar em si. 이제 실로암 못에 가서 물어봐야 하는데 Por isso ele tem que perguntar para poder chegar em Siloé. 좋은 사람 만나면 고래고래 가세요. And then when E se ele encontrou uma pessoa boa, ah, você pode seguir por aqui, aqui, aqui. 한 길을 가르쳐 줘도 if, let's say another Mas mesmo alguém ensinando um caminho errado para ele, já que ele é cego, ele vai para um caminho errado. no choice but to go the wrong way. 다른 길을 갈 수밖에 없고
Se ele se desviar, ele vai para um outro caminho. 결정할 만한 사실권은 없어요. Não existe nada que ele possa decidir sozinho, porque ele nunca viu, ele não sabe das coisas. For him to be able to guide himself in the right direction. 그래서 예수님을 만났습니다. Ele encontrou com Jesus. 안에 진흙을 바르셨어요. Jesus Cristo passou lodo nos seus olhos. 일로 모세가 씻어라. Falou, vá no tanque de Siloé e se lave. 어떻게 해야죠? What is Então o que ele tem que ir? 실람 어딘지 몰라요. Ele não sabe onde fica Siloé. 그때 묵히시야 실람이 어딥니까? Então ele começa a perguntar, onde fica Siloé? O que é Siloé? 개울이 없어요. Ah, não tem um caminho, para onde eu tenho que ir? Não tem nada errado no lugar que eu estou indo? 표 소경은 자기가 보고 판단할 수가 없으니까. And because Agora, já que ele não podia to decide and make decisions on his own, 다른 julgar 사람의 이야기를 옳은 se estava certo ou não, já que ele não podia decidir, 이야기도 들을 수밖에 없어요. ele tem que escutar o que os outros falam. Não importa se falam coisas certas ou coisas erradas, ele tem que escutar. he was different from everybody else. 한 사람은 자기가 보고 느끼고 판단해서 결정을. Ele era diferente de outras pessoas. Outras pessoas vêm, sentem e elas próprias decidem. Mas esse cego não tem como, sabe, ele julgar as coisas, não tem como ele decidir. Ele não consegue distinguir se isso é bom, se isso está certo. 가르쳐도 그걸 따라갈 수 Por isso mesmo, ensinando errado, ele segue. 없어. 따라갈 수밖에 없어. If they guide him in the right way, then he can go there. Mesmo ensinando no caminho errado, ele vai seguir. Ele escutou o que Jesus Cristo disse. 실람 모세 가야 돼요. Ah, eu tenho que ir para Siloé. 가야 돼요. Eu tenho que me lavar. 예, 가겠습니다. Tá bom, eu vou. 실람이 어디세요? Onde é Siloé? 가면 돼요. Eu posso ir por aqui? 가면 돼요. Quanto tempo eu tenho que ir? 없어요. Are there any Não está nenhum muro aqui? Ele chegou até a entrada de Siloé. this is Aqui é Siloé? 여기 맞아요. Ah, sim, aqui é Siloé. 그 내려가는데 그 언덕 미끄럽지 않아요? and so Ah, e tem essa descida, não está escorregadio? is it slippery going down that slide? 저는요 소경 부부와 삽니다. Pessoal, There was a blind couple. vivendo com um casal de cegos, quando eles começam a desconfiar, é um grande problema. Aquele que enxerga, 안에 의심스러울 때 When he doubts his wife, quando desconfia da sua esposa, por exemplo, check and he can see for himself. ele começa a verificar. But let's say the blind man is Mas se um cego começa. so if he's filled, Quando um cego começa a desconfiar da sua esposa, não tem jeito para, sabe, tirar ele daquela desconfiança. and that's why Então, não é fácil viver com cegos. really not easy. 그러나 소경이 좋은 예수님을 만났을 때는 Mas quando aquele cego encontrou com um bom Jesus, 한 사람은 자기 길이 있었지만 os outros têm o seu próprio caminho. 소경은 자기 길이 없는 거예요. Mas o cego não tem o seu próprio caminho. 그래서 Por isso ele foi para Siloé. 여기 실람이 얼마나 멀어요? Ah, Siloé é muito longe daqui? 같은 건 없어요. Será que não tem nenhuma ladeira aqui? Não tem nenhum poço? 고마워요. Ah, muito obrigado. Eu vou seguir esse caminho. Ele chegou até Siloé. 다른 사람 나 가기 싫어요. Everybody else would say, I don't want to go 나 there. 안 갈래요. I don't want Os outros falariam, ah, eu não quero ir. Eu não quero ir. What's going to happen if I wash there? 소경 That's not what the blind man did. 자기가 결정. Ele não consegue decidir. 예수님 말씀을 He heard the word of Jesus. He went to the pool of Siloam. Ele foi para Siloé. He carefully stumbled his way through, crawling. And then he was able to finally touch Ele chegou ali, tocou a água. very carefully. He sat Com down cuidado, ele sentou, and he lavou o rosto. started washing his face 한번 하고 one time. Uma vez, duas vezes, três vezes. And all of a Aconteceu algo estranho. Ele começou a enxergar luz. sudden, in this 막 흔들리는 불 속에 Ele viu, sabe, a água se movimentando. there was a Apareceu um rosto ali. Ele fazia assim, ele seguia. Eu fazia assim, seguia. Nossa, ele me segue. it's following me. 처음으로 Pela primeira vez, ele viu seu rosto. Ah, eu sou assim. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. That's when he discovered Jesus. Ele descobriu Jesus. E agora o que eu tenho que fazer? Ele foi para Jesus, 저가 씻고 밝은 눈으로 It says that he lavou-se e washed voltou and came vendo. seeing. Ah, What the sun is. isso é o sol. Mãe, 엄마야 mãe, 너 어떻게 눈을 떴어?
Nossa, como você abriu os olhos? Ah, uma pessoa chamada Jesus me abriu os olhos, mãe. O mundo ficou novo. Eu, quando criei em Jesus, recebi a remissão dos pecados. Passei a enxergar um mundo diferente. Era muito diferente do mundo que eu vivia até então. Ah, o mundo é assim. Isso é o céu. Eu pude ver muitas coisas. E no meio de tudo estava Deus. Lendo, lendo e lendo a Bíblia. Deixei todos os pensamentos e seguindo a palavra de Deus. Quando fomos a Siloé, assim como ele foi para Siloé e a cada momento perguntando, eu descobri o caminho de Deus pela Bíblia. Entreguei a minha vida para pregar o Evangelho. Tive muitas dificuldades, tive muitos inimigos, mas Deus sempre esteve comigo. Eu fico muito... É incrível por eu poder pregar o Evangelho. Dessa vez, podendo transmitir a pregação pelas emissoras. Eu não consigo acreditar que 800 milhões de pessoas escutaram essa pregação. Quando eu volto para casa à noite, me mandaram um monte de print de mensagens que mandaram para mim. Mas se fosse calcular gastos, com certeza seria um gasto absurdo. Mas eu agradeço muito a Deus que permitiu fazer esse trabalho. E o maior, a melhor, recebendo a remissão dos pecados. Eu escutei, muitos testemunhos de pessoas que nasceram de novo. Eu fiquei muito comovido, muito grato perante Deus. Hoje eu já estou muito velho, já estou em idade de morrer. Quem somos nós para nos permitir tamanha graça, Senhor? Dessa vez, todos os jornais cristãos colocaram notícias sobre nós. Fizemos entrevistas, na TVN da Rússia. Tínhamos 30 minutos ali de transmissão. Eles me transmitiram por 45 minutos. Eu fiquei muito grato. Eles me deram tempo suficiente para pregar, falar da palavra. Falei sobre a remissão dos pecados. Como se reme os pecados, como o pecado é lavado. Nós deixamos o nosso pensamento. E quando cremos na palavra de Deus, nosso coração se une com Deus. Então, assim como pais e filhos têm um vínculo de sangue, nós com Deus também temos um vínculo, nos unimos. Na minha vida tive muitas dificuldades, muitos problemas, mas Deus nunca me ignorou, sempre me ajudou. E como hoje, com alegria, eu pude pregar o Evangelho. O Senhor salvou uma pessoa como eu, que vivia no pecado. Fez eu poder pregar o Evangelho. Eu fico muito grato. Se eu não fosse um cego, com certeza ele teria muita opinião, mas ele, por ser cego, não opinou nada sobre a palavra de Jesus. Ele simplesmente aceitou e acreditou as palavras de Jesus. Por isso ele chegou em Siloé, um lugar que ele não conhecia, e ali ele pôde lavar o seu rosto. Ele viu a sua imagem refletida na água. O que é isso? Nossa, eu me movo, ele mexe junto.
Ah, sou eu. 내가 이렇게 생겼구나. This is Eu tenho essa aparência. Pela primeira vez ele pôde se enxergar. and he saw his mom in such amazing Teve algo things incrível. happen, and he Muitas was able pe- to converse with Muitas pessoas começaram. 죄인이라고 그랬어. them. Many people said that Jesus was sinner. Eu já discuti com muitas pessoas. People ridiculed Ah, Jesus, but this blind man muitas denied pessoas Jesus. falaram, você é pecador, mas eu decidi não aceitar essa voz. Opened his eyes. 예수님하고 Porque Jesus Cristo abriu os meus olhos. Talking to Jesus. 소경하고 그 유대인들이 이야기 소경을 잊지 못했어. They were the Jews that came, however, the Quando Jews os judeus foram falar com ele, eles não puderam vencer aquele cego. Porque no coração dele tinha a sabedoria de Jesus. Tinha o poder de Jesus. Tinha o amor de Jesus. love of Jesus is inside of your 이 heart. 말씀을 마음으로 믿은 사람들은 Those Aquelas who pessoas que aceitaram a palavra de Deus no coração não são o mesmo de antes. of the old, 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 Todos que estão em Cristo Jesus são nova criatura, a Bíblia diz. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 O velho se desfez e fizeram novas. 내 얼굴 내 Meu rosto, minhas mãos, meus pés. Isso, aparentemente sou eu, é meu. me, 마음은 내 Mas o coração não é o meu coração. but it is no Mudou longer para o me, coração my de heart, Jesus. but now Jesus. 내 생각 믿지 않고 예수님을 믿었어. Não crie no meu pensamento, crie em Jesus. 내 안에 와서 일하는 동안에 And as Jesus Enquanto o coração de Jesus atua dentro do meu coração, eu mudo, change, 행복하기 시작. I became sou feliz. 예수 역사하기 시작했어. Jesus Jesus began Cristo working. trabalha. 그래서 참으로 예수님 말씀을 듣고 믿는 사람들. Por isso, aqueles que The people that sincerely escutam e creem na palavra de Deus, 말씀 듣고 죄 사함을 받은 사람들은 aquela pessoa que escutando a palavra recebeu a remissão dos pecados, não precisam se esforçar, buscar a felicidade, 같은 마음을 갖기 때문에 porque eles carregam o mesmo coração de Cristo. Têm esperança, felicidade, têm uma vida abençoada. 저는 이런 사실을 증가하는 제가 돼서 너무 감사하고 Eu agradeço porque Deus me fez uma pessoa que possa anunciar essa verdade. 들은 여러분 모두에게 for all of you who E a todos vocês que escutaram a palavra essa semana, 이끌리지 아니고 예수님의 영에 막 이끌림 받는 때 사람이 돼서 espero que todos vocês não sigam seus pensamentos e que sejam guiados pelo coração de Jesus. Que vocês anunciem a Jesus e assim glorifiquem a Deus. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 한 주간 또 놀라운 예수님이 우리 하신 일을 이야기했습니다. Por essa semana nós falamos sobre o grande trabalho de Jesus na nossa vida. 예수님 우리가 우리 생각으로 살던 옛날 삶은 너무 더럽고 추하기 때문에 A nossa vida de antigamente, já que era muito suja e imunda, 을 버리고 예수의 말씀을 따라 예수의 마음으로 사는 저들이 되었습니다. agora nós não seguimos mais nos pensamentos. O Senhor nos fez pessoas que sigamos a Sua palavra. 우리 마음이 아닌 예수의 마음이 우리 안에 살아서 우리 끌어 주옵소서. Senhor, que o Teu coração esteja vivo e atuante dentro de nós. 많은 사람을 구원에 이끄는 귀한 일을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Que nos ajude para poder fazer esse trabalho precioso de conduzir as pessoas para Deus e que possam receber a salvação. 사람에게 말씀이 전해되는데 Senhor, essas palavras foram transmitidas para milhares de pessoas no mundo. 말씀들은 모두가 하나님의 귀한 자녀가 되 하나님을 기쁘게 하고 복받는 삶을 살게 해주옵소서. Que todos que escutaram essa palavra tenham a bênção de poder se tornarem seus filhos. Abençoe-os. 남은 생에 사는데 무슨 일을 만나든지 하나님 도우시고 축복해 주시기를 바랍니다. Não importa o que nós encontremos em nossa vida, em que tudo o Senhor possa abençoar e nos ajudar. 아버지 우리 죄를 사해 준 주님께 감사합니다. Agradecemos ao Senhor que remiu nossos pecados gratuitamente. 받고 하나님의 자녀가 된 걸 감사합니다. Agradecemos porque recebemos a salvação e somos filhos de Deus. the children of God. 모든 축복이 이 복음을 전한 사람과 복음 받는 사람에게 넘치기를 빕니다. E esperamos que a sua bênção possa ser abundante a todos que escutaram o Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Pessoal, muito obrigado.
Alleluia.